Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Bola da Vez. Meu nome é Júlio Afaz, um dos moderadores da comunidade de traders da Corretora Rico, e hoje vamos trazer um assunto aqui importante para vocês, né? Vamos tentar fazer um bate-papo bacana aqui, tá? Então, pessoal, qual que é a bola da vez do momento aí, né? Bola da vez, né? É o tema do momento. Gerenciamento de risco, metas. Acho que vamos conseguir, vamos ver se a gente consegue fazer um bate-papo hoje falando disso, tá? Eu vejo muita gente perdendo dinheiro no mercado e comentando comigo, Júlio, eu tô pensando em parar, poxa, não tô aguentando mais, não consigo mais ter consistência, não consigo ganhar dinheiro. Como fazer, então, para a gente quebrar esse ciclo, tá? Então, hoje, nós vamos tentar falar um pouquinho mais, né? A semana passada nós falamos sobre manter a consistência no setup. Acho que tem tudo um pouquinho a ver com o gerenciamento de risco, com o controle do capital, tá? Então hoje nós vamos tentar falar. Boa noite, Jaqueline. Vamos tentar falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como manter consistência aí, como, como manter, né, o capital, tá? Vamos lá. O pessoal está chegando na sala. Jaqueline, seja bem-vinda. Marlisson, boa noite. Vamos lá, gente. Tem um pessoal também aqui na Invest TV, tá? Eu vou tentar, então, explanar primeiro aqui esses assuntos e depois eu volto aqui para o chat, tá? E mais para frente um pouquinho a gente vai para o gráfico para ver como é que foi o dia de hoje, tanto no dólar, quanto no índice, quanto nas ações, tá? Dentro do que a gente vê lá ao vivo na sala, tá? Então, só para lembrar aqui o pessoal que tá começando, daqui a pouco também eu vou lá para o site para mostrar como é que acessa a sala, tá? Então, pessoal, só para voltando ao assunto aqui, então, para a gente não perder o fio da meada, vamos lá. Então, como é que faz, né? Para você manter esse capital, para você não desistir, tá? Então, você tem uma meta, por exemplo. O Tom também falou sobre isso, não foi? Falou esses dias sobre isso. Então, você reduz a meta. Reduz. Eu quero pegar 1.000 pontos no mês. Reduz para 500 pontos. Reduz pela metade, tá? E o mesmo vai acontecer com os setups, tá? Independente do setup que você trabalha, vai acontecer com setups. Então, por exemplo, eu sou um scalping, eu sou um scalper, né? Ou sou um seguidor de tendências? O que que eu vou escolher? Aí depende de cada perfil, tá? Depende de cada perfil. Então, no scalp, vamos começar falando do scalp. O que que acontece? Eu quero pegar 3 trades de 50 pontos. Pega um só. Então, se você fizer aí, a gente já tem mostrado bastante. Bom tema, né, Leandro Neves? Vamos lá. Já começou sim. Então, se você tem a meta, por exemplo, eu quero pegar 150 pontos no dia, pega só 50. Não precisa, né? Se você é scalper, então você quer fazer ali as suas operações, começando com um contrato, né? Pega só 50 pontos, faz isso durante 10, 20 dias, né? E aí com isso, faz a gordura do seu capital. Não, eu quero seguir tendências, eu gosto bastante do high-low. Gosto bastante do high-low. Então, como é que faz, então? Eu tenho o objetivo de 500 pontos, reduz para 250, tá? Faz isso durante uns 10 dias, faz isso aí durante um mês, até você pegar não só confiança no setup, mas também confiança em você mesmo. Muitas vezes a confiança, né, em nós como operadores vai sendo perdida aí durante o mercado, durante a nossa evolução aí no mercado, tá? O fato de você não ter consistência acaba te
te tirando a vontade de fazer e querendo desistir, tá? Então, reduz a meta, tenta pegar menos, tá? Então, voltando a falar sobre taxa de acerto, o que acontece? O scalper, por exemplo, ele tem a taxa de acerto do setup, tá? Qual que é a taxa de acerto? 80%. Beleza, tá? Consolidação de 6 a 8 velas, rompimento, para cima é venda, é compra, para baixo é venda, taxa de acerto de 80%, tá? Com 80 pontos de loss para 50 de alvo. Então tá. Então, dentro disso, qual que é a sua taxa de acerto utilizando o setup? Como que você está se saindo? Mede isso, pega uma planilha do Excel, anota ali seus trades, tá? Dia 1, eu só quero 50 pontos. Pegou? Tá lá. Coloca lá que acertou o trade. Dia 2, pegou mais 50? Vai lá, coloca. Tomou stop? Coloca que errou. Com isso você vai ter stop. Não, é inevitável, não tem setup 100% garantido, tá? Vai ter stop. Então saiba disso. Vai ter loss também. Quando você for mais profissional, mais para frente, aí você faz mais de um trade por dia, você tenta pegar mais do que 50 pontos, mas enquanto você está aprendendo, enquanto você está voltando, ou às vezes você que é profissional e às vezes está numa fase ruim, como é que sai da fase ruim? Quebrando o ciclo, tá? Quebra o ciclo da perda, volta a pegar poucos pontos, tá? O áudio tá ruim, não sei o que fazer então para melhorar, Wallace. Pode ser a sua internet também, tá? O áudio tá ok para todo mundo, pessoal? Dá um ok aí para mim. Dá um ok aí para mim. Aqui para mim tá tudo ok, internet ok, vídeo ok. Tá, vamos falando aí. Tá, pessoal? Então, nós já vamos compartilhar aqui a tela, ok, né, Leandro? Beleza. Vamos lá. Então tá, falamos do scalping. Você tem, você tem 50 pontos como meta diária. E você pode fazer isso durante uns 10, 20 dias para ganhar de novo a consistência. Então quebramos o ciclo da perda, paramos de perder e agora estamos ganhando pouco. Ganhamos pouco, tá? 50 pontos por dia. Pô, fala Júlio Guerra, boa noite. Fala Santos, boa noite. Tá? Ganhamos pouco, mas estamos ganhando todo dia. Com isso você quebra o ciclo da perda e volta para a fase de ganhos. Beleza, pessoal? O que acontece? Depois disso, você vai ver sua taxa de acerto. Como é que está a sua taxa de acerto? Está acima de 60%? Está entre 70% e 80%? Beleza, está uma taxa boa. Significa que a cada 10 trades, você erra 2 ou 3 trades. Tá certo? Sendo assim, você utiliza o seu manejo de risco, um contratinho. Tá mereceu passar para 2 contratos? Beleza. Como é que você vai merecer? Se você fechou o mês positivo, tá? Dentro de 20 dias que nós temos aí de dias úteis, dentro de 20 dias úteis, você tem a maior parte positivo? Sim. Ok. Então, você passa 2 contratos. Não tem? Então, continua com um contrato. Tá? Isso vai fazer você ficar mais tempo no mercado, tá? A grande dificuldade é a pressa em tentar ganhar dinheiro, é a pressa em fazer resultados, tá? O que que, o que que causa muito problema com quem está começando, ou até mesmo com quem não tem ainda consistência, é ver a grama do vizinho, né? Então, hoje na internet nós temos aí posts, nós temos um comentário de que o fulano ganha 5 mil por dia, o outro ganha 3 mil por dia, o outro ganha 1.000 por dia, mas ninguém fala dos loss, né? Ninguém fala de quando tem stop loss. E claro que vai ter stop loss. Agora resta a questão seguinte: não é você que tem que aguentar o seu stop loss, é o seu capital, a sua conta que tem que aguentar o stop loss. Tá? Quanto que você está arriscando para poder fazer esse tipo de número, tá? Esse tipo de rendimento, tá? Quanto do seu capital que está sendo colocado em risco? Será que é 2%? Ou será que você está colocando metade do capital em risco? Tá? É 10%? É 2%? Quanto que você está colocando em risco? Tá? E muitas vezes é isso que leva
a pessoa a quebrar a conta, porque começa fazendo o manejo de risco direitinho, começa ali, né, arriscando pouco, tentando ganhar pouco, mas às vezes dá mais, às vezes dá menos, e depois cai na maldição de olhar a grama do vizinho, né? Aí começa a atropelar, tá? Porque o vizinho fez mais e eu estou aqui ainda garimpando. Então, cada um no seu tamanho, pessoal. Isso daí faz muito mal, tá? É muito legal de ver para você entender que dá para fazer, que é possível fazer, tá? Mas se você não tomar conta da sua conta, né? Se você não tomar conta da sua conta, não vai aguentar. E aí você vai ser expulso do mercado antes da hora, antes de começar a ver resultado, tá? Vamos falar agora de seguir tendências, tá? Existem vários meios de seguir tendência, ou com cruzamento de médias, ou com high-low, ou sem nada no gráfico, tanto faz. Não tem problema qual o método que você vai utilizar, tá? Qual o setup. O setup é o que menos importa. O que vai mandar, então, na tendência? É o quanto que você aceita ver de volatilidade, de ver voltar. O que acontece? Muitas vezes você vê um dia de 1.400 pontos, como foi o dia de hoje, mas só que depois que passa, e você vê que ele teve aquele grande candle diário, você não percebe que dentro do dia ele teve uma certa volatilidade, que hoje ficou ali para engatar na pernada de alta, ele teve volatilidade de 400, de 300 pontos. Tá? E muitas vezes a gente fala, poxa, eu não consegui aproveitar a tendência. Por que não conseguiu aproveitar a tendência? Porque não conseguiu ver nada voltar. Tá? Não conseguiu ver nada voltar. Quem tem o manejo de risco e entende o seguinte, bom, meu capital, tenho aqui meu capital e eu posso perder, por exemplo, R$ 100. Então, não importando aí o tamanho do stop, isso daí, o stop em pontos é o que menos vai importar, o que vai importar é o seu stop financeiro, de acordo com o tamanho do seu capital. Então não importa se tem 500 pontos de stop, 300 pontos de stop, 30 pontos de stop. O que vai mandar nesse caso aí? Vai mandar a quantidade de contratos que você vai entrar, respeitando o seu limite de stop loss. Então, se eu tenho um limite de R$ 100, por exemplo, e tenho 500 pontos de stop, eu só posso entrar com um contrato, certo? Só posso entrar com um contrato. Poxa, está me dando 250 pontos de stop, já consigo entrar com dois contratos. Tá? E assim por diante. Pô, tá me dando 100 pontos de stop, né? Eu consigo entrar com 5 contratos, beleza? E aí o que acontece? O trade começa a andar a favor, começa a andar a favor, começa a andar a favor e começa a voltar. Tá? O trade não andou nem 50 pontos, nem 100 pontos, ou seja, quem está com 5 contratos já está vendo R$ 100 na conta e já quer zerar. Já quer zerar porque não quer deixar voltar. Tá? E muitas vezes o que ele faz? Ele volta, passa para cima do seu preço de entrada e não pega o seu preço de loss. Ele faz o pivô de queda ou o pivô de alta e continua no movimento. Tá? E isso daí é o que mata o operador de tendência. Porque até você acostumar com a volatilidade do mercado, você tem aquele grande problema de eu falo você, mas eu me incluo também, eu acho que todo operador, né, se inclui nessa condição, ou pelo menos já se incluiu nessa condição alguma vez, de não querer deixar dinheiro na mesa. Então, muitas vezes você deixar dinheiro na mesa é pior do que você tomar o loss logo de cara, né? Porque você não quer deixar nada voltar. E muitas vezes você não está dando espaço para o mercado andar. Né? Você está apertando e aí tem que fazer uma nova entrada, tem que fazer um novo, um novo manejo de risco. Tá? E claro que a gente trabalha dessa forma na sala de day trade avançado. Tá? Só que aí o nome já diz, day trade avançado. Pessoal, é bacana você trabalhar de uma forma de você proteger capital, de uma forma de você se defender. Existem várias formas de se fazer isso. Tá? A gente trabalha lá na sala de várias maneiras. E muitas vezes até começa a dar problema de trabalhar de várias maneiras, porque
O ideal é quem está começando, quem ainda não tem consistência, escolher um setup, escolher um método e trabalhar esse método até ganhar consistência, até ganhar volume financeiro, tá? Para depois tentar fazer outras coisas, tá? O que eu normalmente faço, então? Normalmente eu pego minha meta financeira de manhã, tá? A abertura, com o scalp. Depois eu reduzo a mão e tento pegar uma tendência, tá? Com a meta financeira feita, eu arrisco até uma parte, tá? Eu arrisco uma parte dessa meta para buscar a tendência. Tem dia que dá certo, tem dia que não dá certo. Contanto que você gerencie e controle o seu financeiro para não ficar negativo. Tem dia que vai ficar negativo, é inevitável, mas desde que esse negativo não destrua o trabalho que você vem fazendo ao longo do mês, tá? Porque isso daí vai te prejudicar não só financeiramente, mas vai te prejudicar, né, emocionalmente. Você não vai conseguir ficar na operação, tá? Muito bem, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora, vou compartilhar minha tela. Deixa eu parar o meu vídeo aqui. E nós vamos tentar fazer algumas continhas aqui, tá? Vamos lá. Só para a gente se ajustar e entender o seguinte. Compartilhando aqui com vocês a tela. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui quadro branco aqui. Deixa assim, ó. E vamos tentar escrever aqui um plano de, vamos chamar de plano de contenção, tá? Vamos ver na minha tela aí direitinho? Vamos lá. Eu vou chamar de plano de contenção, tá? Olha só. Plano de contenção. Tô conseguindo visualizar direitinho aí, pessoal? Tá muito pequeno? Ok, né? Vamos lá. Plano de contenção, tá? Deixa eu dar um espaço aqui, então, pra gente. O que é o plano de contenção, galera? Nós vamos estabelecer regras, então, tá? Para você, independente do setup, tá, pessoal? Independente do setup, nós vamos adotar regras. Tá um pouco embaçado. Talvez por conta de ser aí pelo Google, tá, Marcos Pereira? Mas vamos lá, tá? Depois vocês assistam de novo aí. Vou tentar. Não consigo aumentar a fonte aqui, deixa eu ver. Fonte. Se eu consigo. Ah, agora sim. Agora eu consigo. Vou colocar uma fonte bem grande aqui, então. Aí. Ficou melhor? Melhor, né? Vamos lá. Então, plano de contenção, tá? Nós vamos utilizar algumas regras, então, pessoal, para fazer a quebra do ciclo de perdas, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o 1, regra número 1, né? E vamos fazer o seguinte, ó. Vamos escolher. Deixa eu escrever aqui. Escrever tudo em maiúsculo, não tem problema, né? Escolher apenas um setup. Método. Escolher apenas um setup ou método. Ah, o que que acontece? Nós vamos escolher, então, aquele método ou setup que a gente mais se identifica, né? O método que você consegue ter consistência. Vamos utilizar o manejo de risco que o Tom apresentou na palestra, que é o seguinte, ó, vamos alocar um contrato a cada
R$ 500, tá? Vamos fazer isso? Alocar um contrato a cada R$ 500. Pode ser um bom manejo, tá? 3. Esse é só um exemplo, tá, pessoal? Vocês podem criar o seu, mas é só para utilizar como exemplo. Olha só. Por 10 dias, ou mais, né? Por 10 dias eu sugiro. A gente sabe que muitas vezes o risco ganho de 1 para 1 não é o melhor. Por 10 dias, utilizar risco ganho de 1 para 1. De 1 para 1. Ou seja, alvo igual stop. Tá, pessoal? Olha só. Por 10 dias, vamos utilizar o risco ganho de 1 para 1. Ou seja, alvo é igual stop. O que acontece com isso? A taxa de acerto desse método gira em torno de 70%. Tá? Você tem que ver a taxa de acerto, tá? Aqui, ó, taxa de acerto, vamos escrever aqui, ó. Taxa de acerto sobe. A taxa de acerto gira em torno de 70%. Então, de 10 dias, você tem que ter pelo menos 7 positivos, tá? O que acontece com isso? O seu capital, você vai reduzir as perdas e o seu capital tende a formar uma gordura de capital, tá? Não pode aumentar o número de contratos, ok? Então, algumas regras para parar de operar, tá? Dois stops seguidos, ó, dois stops seguidos, dois stops seguidos, para de operar. Para de operar no dia. Para de operar no dia. 5. Outra regra. Tá? 2 dias seguidos de loss. Para de operar na semana. 6. Algumas regrinhas aqui para você conter a perda, tá? Tá? 2 semanas seguidas, assim, ó, se na outra semana, né? 2 semanas seguidas de loss, para de operar no mês. Para de operar no mês. Então, estabeleça um objetivo. Vai pessoal de cada um, estabeleça um objetivo, tá? Estabeleça um objetivo. O que acontece com isso, gente? É que, poxa vida, eu fui operar, eu comecei com R$ 1.000, estava operando um contrato aí a cada R$ 500, né? Ou comecei com R$ 500, estava operando um contrato e não consegui progredir, tá? O professor falou lá que era risco-ganho, né? Por 10 dias de 1 para 1 e eu não consegui atingir os 70% de ganho, de acerto. E tô o seguinte, eu tomei 2 dias, dois stops seguidos, né? Parei de operar no dia. No dia seguinte eu tomei mais loss, né? Parei de operar, tive que parar de operar na semana. E na semana seguinte eu voltei e já tomei loss também. Tive que parar de operar no mês. O que acontece? Com isso você tem a chance de durar no mercado, de tem a chance de evoluir como operador, né? E a chance também de recuperar o loss, ou seja, pô, se você tem aí 10% do seu capital, do seu salário, por exemplo, pode bancar esse loss aqui, tá? Que você tomou. O que acontece é que se você perde todo o dinheiro, vai ficar mais difícil de você colocar todo o dinheiro de volta aí, né? Então, fazendo isso, você dá uma estancada na sangria, né? Você estanca as perdas, tá? Então, falando dos métodos, alguma dúvida, gente? Ficou alguma dúvida nesse plano de contenção aí? Respondam para mim, se ficou alguma dúvida. Conseguiram entender?
Bom, perfeito, né? Valeu, Leandro. Conseguiram? Não conseguiu entender, Marcos? Qual que é a dúvida? Boa noite, Rodney. Rodney. Então vamos lá, pessoal. Só para a gente não parar. Ah, beleza, sem dúvida, entendi. É que você falou não, eu falei, ué, ficou com dúvida. Então, beleza, vamos lá. Só para a gente revisar então, tá? Então, esse daqui é uma receitinha de bolo, como se fosse uma receitinha de bolo, para você fazer um plano de contenção das suas perdas, tá? Então, vai escolher apenas um método, tá? Isso serve até para quem já é mais antigo de mercado, né? Escolhe apenas um método, aloca um contrato a cada R$ 500 para não ficar forçando muito a alavancagem. Por 10 dias, utiliza o risco-ganho de 1 para 1, ou seja, alvo igual a stop. Taxa de acerto sobe, tá, para 70%. Claro que você não vai ganhar dinheiro no longo prazo, mas a sua taxa de acerto vai melhorar e vai te trazer a confiança novamente. E 2 stops seguidos para de operar no dia, 2 dias seguidos para de operar na semana e 2 semanas seguidas para de operar no mês, tá? E estabelecer um objetivo. Ou seja, qual que é o objetivo aqui? Se eu estou com R$ 500, o meu objetivo é dobrar, tá? Meu objetivo é transformar esses 500 em R$ 1.000. Pode ser um objetivo. Ou, o meu objetivo é fazer 20% no mês, em cima dos R$ 500. É possível? Claro que é. Vamos fazer uma conta? Vamos falar do scalp aqui, daqui a pouco a gente fala de tendência. Mas, só para a gente exemplificar aqui, é possível fazer 20% em cima dos R$ 500? Vamos ver. Ou até mais, né? Eu vou começar com um contrato e vou pegar 50 pontos somente, tá? Vezes 0,2 vai me dar R$ 10, tá? Vai me dar R$ 10. Ou um ponto no dólar, tá? Vezes 20 dias, vamos supor que eu acertei os 20 dias, você tem aí R$ 200, tá? R$ 200 de lucro bruto, tá? Vamos falar do bruto, depois tem os descontos, tudo bem. Vamos falar do bruto. Mais os 500, né, que você tinha, dividido por 500. Olha quanto que deu. 40% em cima da conta. 40% em cima do capital inicial. Tá? Eu estou falando de rendimento bruto. Tá? Depois desconta, aí vai dar uns 30, 20%. Aí, 25, 30%. Não é um ótimo rendimento? É claro que isso daí não vai conseguir ser constante, porque conforme o capital vai aumentando, você pode não conseguir fazer essa performance no mês. Poxa, gente, você tem aí 1,1%, vai, mensal, pagando na renda fixa, tá? Você tem aí 1% pagando na renda fixa, tá? E o que acontece? Você está trocando 1% da renda fixa por mais ou menos aí, tá? Por aproximadamente, vou colocar assim, por aproximadamente 20% ao mês. Então vale a pena tentar fazer devagarzinho, né? Vale a pena você tentar pensar dessa forma e não meter os pés pelas mãos, né? A gente tem aí uma ferramenta muito boa para trabalhar, que são os mini contratos, mini dólar, mini índice, ou até mesmo o day trade nas ações para quem está com mais capital. Por que mais capital? Porque os custos podem impactar nesse resultado, né, do day trade com ações. Se você tem pouco capital, a própria corretagem, emolumentos, etc., acaba tirando a sua margem de lucro. Então, os mini contratos ele tem aí um custo acessível e você consegue fazer essa ótima rentabilidade aí no capital, se você tiver a taxa de acerto de 70%. E aqui eu falei de scalping, tá? De scalping. Quanto maior o alvo, menor a taxa de acerto, tá? Menor a taxa de acerto. Então aqui com risco ganho de 1 para 1, qualquer tamanho de alvo que tiver, você fica nessa média de taxa de acerto. Quando a gente começa a falar de 3 para 1, 5 para 1, a taxa vai reduzindo, tá? Para você ter uma ideia, o 3,5 para 1, até mesmo 3 para 1, fica em torno aí de 40% de acerto, tá? 30, 40% de acerto. Tá? Para quem não está acostumado com stop, já começa a ter dúvida, né, do setup.
Tranquilo? Vamos para o gráfico? Falar um pouquinho do gráfico? Só para a gente exemplificar aqui, ó. Qualquer setup, tá, pessoal? Não importa o setup, qual que você esteja usando, se é gráfico limpo, se é high-low, se é cruzamento de médias, se é inside candle, ponto de retorno, não importa, tá? Qualquer setup. No dólar eu uso bastante esse método. O dólar ele é um pouco mais alavancado e eu gosto de usar bastante. Hoje teve, aqui de manhã, ó, uma compra no dólar, né? Comentada na sala, a compra do dólar. Para quem pegou o risco logo cedo aqui, né? Já pegou 6 pontos. Mas para quem esperou a perna de alta se formar e pegou esta vela, vamos comentar aqui só desse trecho para a gente ver o tamanho do stop. Deixa eu aumentar a tela aqui, acho que fica melhor. Olha só, você tem o start ali em cima e o stop atrás da vela. São 5 pontos, né? 5, 6 pontos de stop e você tinha um alvo projetado dessa pernota aqui, ó. E eu não vou nem falar do alvo do dia todo, porque o alvo era aqui nessa região do 38, 37, podendo se estender até o 48 lá, né? O que aconteceu foi que deu a entrada no setup, deu a entrada aqui no ponto de retorno. Então ele fez a puxada de alta, caiu 3 velas ou mais e deixou a vela de reversão. Tá? Tinha projeção de alvo, então o alvo era aqui no 38 e tinha a possibilidade da reversão aí, da continuidade lá para cima. Tá? Vamos lá, vou tirar aqui para a gente exemplificar melhor. Então o que aconteceu? Olha, você tinha, eu quero pegar, eu estou no plano de contenção. Legal, qual que é o plano de contenção? Plano de contenção são 5, né? 5 pontos, 6 pontos, aqui eu vou arredondar para 6, tá? 6 pontos de stop, eu quero 6 pontos de alvo. Olha só, o que ele fez então? Ele veio 6 pontos de alvo em 2 velas, né? Ele startou a operação e veio 6 pontos do alvo, tá? Para quem está na contenção, ó, se o trade não andasse em 3 velas, tinha que sair da operação ou colocar o stop no 0 a 0. Neste caso, ele andou. Tá? Para quem pega o parcial, né, então depois que você saiu do plano de contenção, depois de 10 dias, deu certo o plano de contenção, acertei mais do que ganhei, ou seja, 70%, então eu passo a não pegar mais o parcial. Mas só que quando tiver 1 para 1, eu ponho o stop no 0 a 0. Ou 3 velas que ele não andar, eu coloco no 0 a 0. Olha que interessante esse setup. Ó. Você vai empurrando o stop atrás da vela do 10, vela fechada, e ele veio no alvo. Então, apertou, ele veio no alvo. Para quem tem alvo, saiu. Para quem segurou, eu acredito que vai mais. Beleza, então você não saiu no alvo, aperta o stop ali na vela que rompeu. Olha lá, você já tem o 100% no stop, e aí pode ter saído da operação nessa vela aqui, ó, tá? Então, nada, você tem um trade de 14 pontos. Beleza? No stop, ó. No stop. Tinha mais alvo para cima, aí teve até o comentário na sala que eu falei, foi o seguinte, olha pessoal, não tem venda, só tem a saída da compra. Para quem vendeu e está contra a tendência, sabendo disso, ele poderia voltar ou não, o stop está na máxima da vela. Olha que interessante, ó. Uma vela, 2 velas, na terceira vela estopou. Ó, estopou. Então, eu vendi que eu acreditava que ia cair. Arrisquei 5 pontos, mas estopei com 2,5 pontos, 3 pontos, tá? Então só diminuiu o risco. E outra coisa, além de dar stop na venda para quem vendeu o risco, contra a tendência, contra a perna de alta, deu entrada de compra aqui na máxima da vela. Então a compra bem melhor, no caso da tendência, né? Ele foi, ó, 1, 2, terceira vela deixou proteger no 0 a 0. Saiu o parcial de 1 para 1, ó. São 4 pontos aí, né? Saiu, ó. Saiu 4 pontos, 3,5 pontos aí. Saiu, tá? E para quem deixou o trade com stop no 0 a 0 pode ter estopado. Essa vela aqui deve ter voltado, né? Ó, 1, 2, não. Essa aqui estopou. Tá? Estopou o 0 a 0. Então não deixou ficar. Se fez o trade do rompimento, da consolidação, ou rompeu a consolidação aqui, né? Ou a máxima da vela,
estopou. Tá? Esse finalzinho aqui foi o pior, mas já era alvo, né? Já era alvo final da operação. O que você acha melhor nível de acerto? Sair parcial ou sair total? Tem estatística para melhor estratégia? Leandro, como eu comentei, né? A saída de um para um é sempre a taxa de acerto é maior, tá? Quanto maior o alvo, menor a taxa de acerto. Tá? Então, a taxa de acerto do alvo de 100%, ela cai aí para em torno de 30%, 40% a taxa de acerto. Tá? Por que eu falo isso? Porque você tem também a proteção, né? Ah, ele está lá perto do alvo e não atingiu o alvo, então você pode proteger. Ou você fez a venda, ele não andou, você protegeu na terceira vela, saiu. Comprou aqui também, ó. Comprou, não andou, terceira vela saiu. Então, quanto maior o alvo, menor a taxa de acerto. Então, não existe baixo risco, né? O que se diz, não existe alvo grande, né, com taxa de acerto grande. Não tem. Tá? É alvo grande, taxa de acerto menor. Alvo pequeno, taxa de acerto maior. Tá? Aí vai de cada operador escolher o que quer seguir. Claro que o alvo maior com stop pequeno, ele tem mais chances de dar certo no longo prazo, principalmente se for maior que 3 para 1. Tá? E muitas vezes a gente consegue isso nos trades, né, com alvo curto, stop curto e alvo longo. Tá? Digo, sair um para um e deixar o resto seguir um FIBO, exemplo de projeção de 100%. Isso, exatamente. Então, o alvo longo, ele tem uma taxa de acerto menor, tá, Leandro? Do que, eu quero pegar 100% do alvo. A taxa de acerto gira aí do setup. Ó, esse setup, por exemplo, se você fizer a regra, por exemplo, ele também tem estatística de 70%, 80%. De 70%, mais que isso não, tá? De chegar lá no alvo. O problema é que o mercado muitas vezes consolida e você, às vezes, por causa de, às vezes, 5, 10 pontos, ou 5 pontos, 2 pontos de alvo, deixa voltar tudo. Então, a nossa conduta é proteger a operação. Começou a andar, depois de 3 velas, você protege o 0 a 0 e vai subindo stop. Muitas vezes ele volta e stopa a operação antes de chegar no alvo. Mas pelo menos você tem aí o seu financeiro garantido, tá? Seu financeiro garantido. Tá? Então, esse foi o trade do dólar. Teve venda aqui também, ó, uma venda contra a tendência, estava longe da média, né? Com risco pequeno. Eu não gosto de fazer, tá? Eu gosto de esperar ele cair, ó. Fez uma, duas, três, quatro. Na quinta vela deixou vela de reversão, mandou a compra. Um, dois, três. Se não conseguiu romper topo, você sai da operação ou estopa aqui atrás. Não deixou ficar na operação de compra. No final do dia acabou mandando mais uma lá, né? Passou para baixo, ó, pode ter startado venda e estopado, tá? Não andou em 3 velas, sai, deixou sair, se não saiu, voltou, estopou. Muitas vezes por causa de um ponto, meio ponto, a pessoa não quer tomar stop e acaba tomando tudo. Né? Consolidou, né, esse trecho aqui, que é o que eu chamo aqui de uma região para não operar, tá? Região para ficar de fora. A não ser quem esteja fazendo scalp, aí é diferente, tá? Aí tá caindo para 1 minuto, para 2 minutos, tá? Para quem opera só 10 minutos, não vai entrar para fazer scalp, vai entrar para pegar mais pontos, tá? Vamos olhar o índice, como é que foi hoje? Então a gente tem comentado bastante do high-low na comunidade, hein? Porque é um trade de tendência, tá? Este caso é morte, quando chega perto do alvo. Então, chega ali por meio ponto, por 2 pontos, não pega o alvo, né? E você, às vezes, também não se protege e deixa voltar. Aqui no high-low hoje, para quem se protegeu no 0 a 0, como eu faço, como eu tenho feito, vamos comentar então da fase ruim também, vai? Olha só, teve o dia 17, que foi lindo o setup, né? Ele deu a compra aqui na máxima e foi embora, tá? Ó, deu a compra. Para quem pega um para um, vamos ver como é que ficou. 260 pontos. Olha só, em 2 velas ele foi no alvo, 260 pontos. Tá fora da operação. Para quem estopou atrás da vela, depois da terceira vela, uma, duas, 3 velas estopa atrás da vela, teve aqui 250 pontos, tá? Também, né? Teve nova reentrada, teve reentrada aqui, ó, nova entrada aqui nesta vela.
que aconteceu? 330 pontos de stop, vamos ver se ele deu 330 de alvo. Olha lá, 330 de alvo ele deu, tá? 1 para 1. Então aqui já teriam 2 trades assertivos, tá? Para quem protegeu, atrás da vela, após a terceira vela, 1, 2, 3, protegeu, saiu aqui com 170 pontos. Não caiu e teve nova entrada. Olha que interessante, né? Máxima da vela entrou, stop atrás do candle, 240 pontos. Ó. 1, 2, 3, não dá para proteger, tá? 4, também não dá para proteger. 5, foi lá para cima. Se protegeu, ó, como a gente faz, protege o trade, ó, tomou stop. Ele veio violinar, veio, buscou 0 a 0, tá? Se o cara tá positivo aqui e aqui, ele entra na terceira, não tem problema. Né? Entrou aqui, ó, na máxima do candle. Máxima do candle, arriscou 220 pontos. 1, 2, terceira vela protegeu, não pegou 0 a 0, foi lá 220 pontos. Tá? Pegou. Para quem não só seguiu o setup, ó, foi subindo com ele, talvez tenha saído, se não pegou o alvo de 500 pontos, tá? Saiu aqui violinado, ó, tá? Agora, olha um dia ruim aqui, que foi o dia 18. Ruim, mas nem tanto, porque ele não deu stop loss, mas olha só. Você entra na operação, e aí você tem 300 pontos de stop. Tá? Vamos ver se ele deu 300 pontos. Não deu, né? Não deu 300 pontos. Porém, depois da terceira vela, ele deixou proteger no 0 a 0. Protegeu no 0 a 0, voltou e estopou. Tá? Voltou e estopou. Colocou o trade de compra aqui. Colocou o trade de compra. Quanto que é o stop? Atrás da vela são 400 pontos. Foi 400 pontos? Vamos ver. Olha lá. 380 pontos. Ó. É aquilo que eu falo. Pô, por 10, 20 pontos você não vai pegar? Aí ele volta. Então tem que cair lá para os 5 minutos, 2 minutos e proteger a operação, tá? Tá muito próximo do objetivo para deixar voltar. Se deixou voltar, estopou na vela anterior aqui e saiu só com 80 pontos, né? Não, 120 pontos, tá? Beleza. Deu a venda. Deu a venda aqui, ó. Venda. 1, 2, terceira vela protege no 0 a 0. Quanto que era de stop? Vamos lá. Você tinha 380 pontos. Ele foi? Não. Deu 280. Deixou voltar. Terceira vela protege atrás da vela e ele deu aqui que foi 80 pontos, né? Aqui, ó. 70, 80 pontos de ganho, né? Não foi nem de loss, foi de ganho, tá? Tá, vamos falar, para não dizer que não teve loss, teve um aqui, ó. Se você faz todas as operações, ó, você fechou timidamente, mas fechou, então ele colocou comprado aqui. Colocou comprado e olha o que aconteceu. Por isso que tem que ter stop automático, ó. Você tem o stop atrás do candle aqui, ó. São 350 pontos. O que ele fez? Ele acabou de startar aqui e voltou, estopou, tá? Então teve ganho, aqui, ó, 0 a 0, um ganho pequeno, um outro ganho pequeno e um loss grande. Um loss grande, que eu digo é o loss todo, né? Então, tomou stop. Violinou, estopou o automático aqui, pegou. E depois disso acabou o dia, né? Ele não deu mais entrada, ó, nem de compra nem de venda. Nem de compra nem de venda, ficou triangulado aqui. Hoje, vamos ver o dia de hoje. Ó. Ele abriu e mandou a compra. O que aconteceu com a compra? Tinha um stop aqui de 270 pontos, né? Isso, 270 pontos. 1, 2 veio para trás e estopou. Esse eu tomei, tá? Esse eu tomei, até falei pro pessoal que eu fechei no loss aqui, que não ia mais operar. Acabei operando e diminuindo o loss, tá? Como eu tô com uma outra estratégia aí, eu não consegui recuperar o dia de hoje, tá? Eu resolvi assumir o loss e não trabalhar para tentar recuperar. Mas o dia foi lindo depois que ele assumiu aí, né? É que eu não consegui mais ficar, tá? Aqui eu perdi o controle da operação aqui no scalp, cheguei atrasado um pouquinho aí e acabei fazendo besteira aqui nesse trecho lá no gráfico de 1 minuto, tá? Então, eu não gosto, tá? Eu gosto de pegar a abertura, cara. Depois que
passa e começa a entrar o horário perto do Dow Jones, começou a entrar o horário da nossa abertura e já me lascou aqui. Beleza, faz parte perder também, tá? Não ganha todo dia. O que aconteceu aqui, ó? Colocou uma venda nesse trecho aqui, ó. Tá? Para quem acreditou no setup, ó. Tinha um stop de 370 pontos, tá? Vamos ver se ele deu 370 pontos. Olha, aqui não deu, tá? Não deu, voltou e saiu 0 a 0. Terceira vela, olha, uma, duas, três velas. Uma, duas, três. Protegeu, saiu. Tomou 0 a 0. Então, vou considerar 0 a 0. Não perdeu, não ganhou, tá? Aqui, continuidade da queda. Sempre eu comento que se ele bate aí na média e volta, o gráfico avançado do Infut continua ruim. Só apresenta os dados até, né, até 17 de fevereiro de 2016. Não entendi. Bom, vamos lá. Este caso é morto. Bom, vamos lá. Mais um trade de venda, 237 pontos, tá? Se eu pego um para um, olha lá, 240 pontos na mão aí, tá? E uma vela pegou. Tá certo. Então, uma, duas, ele se afastou bastante do preço de entrada. Três, eu protejo o trade, olha lá. Não estopou negativo, mas também não deixou ficar na operação, tá? Então, o mercado bem volátil, olha só o que eu falo, né? Dá volta de 400 pontos. Então, para quem está vendo o high-low depois que aconteceu agora, né? Talvez não tenha percebido isso, que ele voltou bastante e não deixou ficar vendido o dia todo, tranquilamente, né? Ele teve a proteção e se você... Para quem não olha, às vezes fala, pô, eu vou vender aí, vou estopar só no high-low, tá? Ficou o dia todo. Mas para a gente que conhece o mini índice, sabe que ele é meio esquisito, protege a operação e aumenta com isso a taxa de acerto, tá? Olha aqui, 150 pontos, ele também veio numa vela, tá? Para quem pegou um para um, saiu. Para quem protegeu na terceira vela, olha o que aconteceu. Uma, duas, três, ele não pegou os 500 pontos, deixa eu ver. Não pegou os 500 pontos e veio, deu o stop de saída aqui. Mais uma vez, violinando a operação, mais 150 pontos. Tá? Bateu para cima, não passou para cima do high-low, deu nova venda. O mercado bem rabiscado, né, gente? Não queria cair de verdade, tá? Ele estava caindo, mas sem querer cair. Ó. 280 pontos, para quem pega um para um, ele conseguiu, né, fazer aqui um para um, 280 pontos. E para quem protege a terceira vela, vamos ver? Ó, uma, duas, três, tá? Na quarta vela, protegeu o 0 a 0, ele foi buscar. Não deixa ficar na operação muito violinado e rabiscado, tá? Para quem anda se protegendo aí, ó, o mercado não deixou ficar, tá? Quando é assim, pessoal, que você já tomou 2 0 a 0, tomou um ganho, sei lá, tomou um loss, deu um com pouco ganho, outro com pouco ganho, e o outro 0 a 0, para de operar no dia, tá? Não fica insistindo. O mercado começa, às vezes, a ter uma situação desagradável de não deixar ficar nas operações, né? Tá? Para quem seguiu só o high-low, e aí não tem, aí já vem de gordura de capital, tá? Toda vez que você vem, depois que você fez lá o seu plano de contenção, você pode arriscar mais, né? Então, hoje eu estou afim de fazer o trade, eu tenho meu stop definido e eu vou deixar para sair só no high-low. Então, você está seguindo o setup a risco como ele deve ser, né? Porque a saída agora, ele está vendido ainda, não deu saída. Então, fechou o dia, né? Para quem vendeu essa vela aqui, ó, e arriscou o high-low, então o high-low ele só diminuiu o risco aqui, ó. E aí o stop tá aqui, ó, no fechamento acima do high-low. Então, acabou o dia, né? E você tem aí 800 pontos zerado pelo robô. Tá? Do mesma forma que nesse dia que teve a compra também, para quem pega só o setup, ou aqui atrás, né, para quem pega só o setup na íntegra, olha só, ficou o dia todo comprado e só saiu aqui com 1.400 pontos. Esses pontos que ele dá na tendência vai fazer muita diferença quando você estiver tomando loss aqui, né? Ó, loss de 170, loss de 300, tá? E aí, se você toma 2 loss no dia e para de operar, pronto, você fecha o dia no loss e pronto, porque no dia da tendência ele vai funcionar. Ó, você vendeu de novo, loss de novo, de 100 e... Fechou, né? Fechou a vela, sai, 80 pontos. Tá? E aqui, hoje é o dia da tendência, é o dia que ele anda bastante, que ele dá dinheiro. Tá? Que você acaba pagando esses loss que teve aqui atrás. Ó.
Então, é dessa forma aí que você vai construindo e seguindo tendências, tá? Existe a forma também mais dinâmica de se trabalhar e de se proteger, que é o gráfico de 1 minuto, 2 minutos, tá? E aí eu não vou deixar para comentar numa outra ocasião, tá? Que é o trade de scalp. Para quem está fazendo o setup somente de scalp, tanto do cruzamento de médias quanto de consolidação de velas aí, o dia ofereceu bastante oportunidade, tanto na compra quanto na venda, tá? Tanto na compra contra a tendência, quanto na venda a favor da tendência. Então eu vou comentar aqui na parte da manhã que foi o trecho mais difícil. Olha só, foi o trecho mais difícil. Por quê mais difícil? Porque ele fez a abertura do mercado e ficou um tempão dessa forma aqui, ó. Desta forma aqui, de lado, né? Então ele chama para venda, volta e sobe. Chama para compra, volta, cai. Para quem não tem alvo de scalp, né? Ou até para quem tem alvo de scalp e às vezes não pega, o meu muitas vezes não pegou por 5 pontos, 10 pontos, não pegou o alvo. E aí eu fiquei no ganho e devolve, ganho e devolve, ganho e devolve, me prejudiquei aqui nessa região, tá? Depois teve a nossa abertura, parecia que ia tudo para cima, e aí ele não conseguiu romper e, bom, enfim. Teve chance de scalp fazer dinheiro aí, tá? Teve chance. Se aguentou a mão, se teve o alvo, não foi ganancioso, conseguiu trabalhar direitinho. O problema sempre é ficar trabalhando no trecho que ele não anda, tá? Mas ele teve aqui a chance de você fazer dinheiro na parte da manhã. Tá? Mesmo aqui a perda da mínima, deu 50 pontos, ó, 70, não vou contar 70, tá? Vou contar 50. É bom que ele faz 70, que assim garante 50. Tá? Aqui também teve a consolidação, né? Mas aí não vou nem considerar, porque ele ficou de lado, mas não deu, ó. Não deu o trade. 40 pontos, terceira vela protege 0 a 0, saiu 0 a 0. Tá? Então, 10h50, 11 da manhã, meta batida. Para quem pega só um scalp por dia, aqui na máxima do 1 minuto também, ó, que é o trade que eu tenho comentado sempre na sala, tá para cima da média, fez a máxima do 1 minuto, é compra de scalp, ela já deu. Tá? 50 pontos iniciais do dia aí deu. Tá? Se soube se proteger, sabendo que ele está para alta, comprou a máxima da vela. Então, bateu na 5 é compra, bateu na 9 é compra. Não fechou abaixo, tá garantido aí. Tá? Cruzou a média para baixo, agora eu só caço venda. Arriscou uma vela, 50 pontos. Tá? Então, tem vários jeitos de se fazer scalp. E esses foram alguns das maneiras aí que, que eu consigo fazer scalp, tá? Deixo as médias bem clarinhas mesmo, que é para não atrapalhar, às vezes, quando eu olho o gráfico sem nada, quando eu quero olhar ele limpo, tá? Então aí eu desconsidero, finjo que não existem as médias aí, olho o gráfico limpo para trabalhar, tá? O cruzamento das médias aí para mim é bem lucrativo também, tá? Tem uma taxa de acerto ótima. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Espero que tenham gostado. Ficou alguma dúvida, gente? Comenta aí no chat que eu vou tentar responder, tá? Antes disso, eu vou mostrar para vocês aqui, para quem não acha lá, não sabe onde fica, vou mostrar aqui como é que faz para acessar, tá? A sala de trade avançado. Deixa eu ver aqui. Quando você entra na sua área logada, você pode fazer o seguinte, acessa direto, barra Invest TV, barra Invest TV, Day Trade avançado. Então, olha, ó, aqui tá, né? E acessa direto, rico.com.vc, barra Invest TV, barra Day Trade, tracinho, avancado. Avancado, Day Trade avançado, tá? Às vezes a gente está aqui no destaque e às vezes não. Às vezes estamos mais escondidinhos aqui, ó. Nesse cantinho aqui de baixo, tá? Ó, Day Trade avançado. Apertou o play, você, ó, não está online, claro, que eu estou fazendo aqui o bola da vez. E você pode acessar assim ou guardar o endereço.
Guardou o endereço, dá Enter, ó. Ele já vai abrir a sala DA aqui, ó. DA, tá? Só que não vai ter nada aí porque eu tô aqui, ó. O pessoal na sala aí, comentando, né? O chat lá, foi o dia de hoje, tá? Então, dessa forma você consegue acessar a nossa sala e acompanhar os trades, tá? Que nós fazemos lá no dia, durante o dia. Beleza, pessoal? Então, no mais é isso. Espero que tenham gostado do dia de hoje, do assunto, tá? Quem quiser, se inscreva aí no meu canal do Instagram, do Periscope, da página, né? Traders Vencedores, ou do canal do YouTube, como Júlio Afasta. Ou acesse lá meu site, que tem bastante conteúdo gratuito lá para vocês, tá? Bastante conteúdo interessante lá. Sobre Sula 11, acho que nós temos alguns minutinhos ainda. Vamos lá, falar sobre como que é? SHL. SH não, SHU School 4. Vamos lá, deixa eu falar aqui. Rapidamente sobre ela, tá? Vamos começar pelo gráfico semanal. O semanal está comprada essa ação, tá? Está em modo compra, está em modo compra aqui. Está comprada ela no semanal. Tá? No diário também está comprado, tentando romper topo. Ó. Tentando romper a máxima lá do mensal. Máxima do mensal, tá? Tô tentando fazer a máxima do mês. Tá? No mensal está em repique. Repique da queda. Pode ser que ela ande aí para cima dos 6,83 ou ache barreira aí nessa região dos 6,70, 6,80 aí, tá? No diário não tem entrada no momento, não vejo entrada, não gosto de fazer essa entrada aqui em cima. Então, ou está comprado ou está líquido aí esperando um retorno para poder entrar, tá? Não faço vídeo de positions, cara. Mas a gente pode começar a fazer, tá? De positions, beleza? Trabalho durante o dia, posso somente fazer position no máximo swing. Legal, Leandro Neves. Boa sugestão, tá? Vamos começar a fazer mais vídeos aí dos gráficos de position, gráfico de semanal, né? Eu também gosto bastante de gráfico semanal, tá? Monto minha carteira baseada em gráfico semanal. Pessoal, muito boa noite a todos, então. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, tá? Positions são as entradas. Positions, Yuri, são os trades em gráfico semanal, tá? Os trades em gráfico semanal nós damos o nome de position. E os de gráfico diário nós chamamos de swing trade. Beleza? Gente, mais uma vez agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos lá na sala Day Trade Avançado. A partir das 9 horas até as 17 horas, tá? Valeu, pessoal. Quero aprender também. Claro. Vamos que vamos. Gente, vou encerrando por aqui então. Um abraço a todos. Vamos batalhando, né, Baranzelli? Todo dia. Tchau, gente. Até a próxima.